Olá, muito bom dia para você. Na última semana, a Câmara do Recife colocou vários projetos em pauta. Agora, a gente relembra alguns deles. Um dos projetos de lei de autoria do vereador Luiz Eustáquio propõe a criação da Frente Parlamentar de Combate ao Crack e outras drogas. A votação foi adiada por uma discordância no texto do documento. É uma imperfeição que existe na redação do artigo 3º. Então, minha proposta de pedir vistas era apenas para dar uma melhor redação a esse artigo 3º, para deixar bem claro e regimentalmente que a frente, como frente, ela é ilimitada. Dela participam tantos quantos, sendo vereadores, ou seja, os 39, se for o caso, se interessem de dela serem membros. O projeto, mesmo que diga que são 5 membros, mas ele abre para todos, porque todos os vereadores, ele passou em várias comissões, passou na Comissão de Legislação e Justiça, passou em várias outras comissões, e todos não existe nenhuma previsão sobre a frente parlamentar, no caso, no regimento, que prejudique a forma de que foi colocado a redação. E outra coisa, o projeto, sem dúvida nenhuma, ele visa e busca a participação de todos. E essa é a vontade de todos que participem. Sabemos de vossa preocupação, mas gostaríamos de fazer uma colocação. O crack é uma situação tão difícil que acho que essa casa vai dar um grande passo, dando um passo atrás e fazendo, evidentemente, a unidade desta casa em torno da frente parlamentar. Aceite a proposta para que a gente possa, de fato, atender às necessidades de todos os membros dessa casa. O vereador Edmar de Oliveira apresentou um projeto que pede a instalação de ar-condicionado em toda a frota de ônibus, micro-ônibus e vans do Recife. A matéria também não chegou a ser votada, mas provocou um extenso debate sobre as atribuições da Câmara em relação ao serviço de transporte público. O projeto, como está aqui, ele vai de encontro à legislação anterior desta casa, que delegou ao consórcio fazer isso. E ele diz aqui que todos os ônibus da região metropolitana do município do Recife devem estar de ar-condicionado e dentro de 90 dias. Não existe fábrica que atenda uma demanda para que a gente, dentro de 90 dias, esteja com todos os ônibus com ar-condicionado. Eu vou entrar amanhã com um projeto de lei para trazer de volta os direitos nossos que a lei assim permite. Porque uma lei substitui a outra, isso é uma lei municipal. E nós vamos sim trazer de volta, e eu quero contar com o apoio de todos os vereadores, porque nós fomos eleitos com o voto do povo. Nós não fomos eleitos com o voto do governador, não, que eu não tive nenhum voto dele. Nós fomos eleitos aqui com o voto do povo. E não tem prefeito, não tem governador, não tem ninguém. O que tem é o povo que está na rua, e eu vou fazer uma campanha forte em cima disso. 90% do transporte complementar do Recife tem ar-condicionado, Edmar, vereador. Obrigatoriamente. É bom saber disso. 90%. O meu irmão é vice-presidente do sindicato do transporte complementar. Existe isso, e de fato onde eu sou, e reconheço. Aonde o vistoriador da 71, o seu Valdir, quando vai fazer a vistoria do transporte, dos ônibus, reprova a vistoria, se não tiver ar-condicionado. E por que a gente vai negar um ar-condicionado à comunidade que nos elegeu? Vossa Excelência reapresenta uma condição melhor, fazendo uma projeção que dê condições para que as empresas elas possam se compactar em relação ao tempo do ar-condicionado e tenham também um poder de avaliar como seria aplicado esse ar-condicionado dentro daquele motor do ônibus, por exemplo, a sua difusão. Porque um ar-condicionado hoje em dia, muita gente acha que é só para tirar o calor, não. Mas se não tomar cuidado com a manutenção, podem ocasionar doenças. Daí a minha preocupação de vir aqui falar a Vossa Excelência, como médico, que o ar-condicionado ele precisa de uma manutenção periódica. Sem essa manutenção periódica, poderá gerar doença. Fungos, por exemplo, ácaros. Então, esses dois exemplos da Vossa Excelência, para incorporar
no vosso projeto, melhorá-lo e assim dar uma condição para que o nosso povo utilize com bastante higiene um ar-condicionado dentro do ônibus. Um dos projetos mais aguardados da semana, que implanta no Recife o programa de restrição ao trânsito de veículos, é de autoria do vereador Gilberto Alves. A matéria gerou um extenso debate entre os parlamentares. Nós procuramos também conversar com vários profissionais na área sobre mobilidade e, diante desses estudos, nós apresentamos algumas emendas ao projeto do vereador Gilberto, que era o projeto que a gente tomou como referência para a discussão. Todos nós sabemos que a solução da mobilidade do Recife ou de qualquer outra cidade não passa por medidas de restrição como essa que nós estamos promovendo com esse projeto. Na verdade, a solução da mobilidade é a gente investir nas calçadas, vereador Marco Aurélio, é a gente investir numa grande rede cicloviária na cidade do Recife, para a gente poder dotar o nosso ciclista de uma condição de trafegabilidade realmente humana na cidade do Recife, é a gente poder ter corredores exclusivos de ônibus, a gente ter qualidade no transporte público, tanto dos ônibus quanto do metrô, vereador Eurico, vereador Almir. E aí a gente tem, com esse projeto que foi tanto discutido na época que nós apresentamos em 2010, como foi discutido recentemente através da audiência pública promovida pela Comissão de Transporte desta casa. O seu projeto é um projeto que é importante que se faça a simulação dele. É preciso ver, para saber se dá certo ou não. E isso é que a sociedade do Recife precisa. A gente não pode continuar do jeito que está. Como se faz uma proposta, e essa proposta ela é aplicada antes de um estudo? Eu acho que tem que se inverter a lógica. Primeiro você estuda a proposta, primeiro você faz um estudo e em seguida você aplica a medida. Como é que se aplica a medida para se fazer um estudo depois? Os vereadores também discutiram um projeto que define a estrutura da Controladoria Geral do município. Quem trabalha numa controladoria, quem trabalha resistindo a pressões, quem trabalha tendo que lutar com lobbies poderosos, quem trabalha tendo que impor a regra da transparência e a regra republicana, André Regis, a uma burocracia, precisa de autonomia, precisa de ter mandato, precisa de ter, sobretudo, independência, Marcos de Bria. E cabe a nós, cabe a essa casa garantir isso, como se faz hoje nas agências nacionais de controle, porque a área de controle, por excelência, exige o mandato, a independência, a autonomia. E o que nós estamos propondo aqui é dar poder a essa casa, dar poder a todos nós, dar poder aos vereadores, dar poder à Casa José Mariano, para garantir do outro lado, no Palácio Capibaribe, a necessária autonomia, para garantir a transparência, para garantir a rigidez, para garantir o caráter republicano, para garantir, enfim, a utilização dos recursos que são recolhidos aos cidadãos através de impostos. É preciso, primeiro, no meu entendimento, que a Constituição nos dê esse direito, para que a gente possa fazer isso que Vossa Excelência está propondo, que eu concordo que deveria ser assim. A exemplo do que acontece. Só que a nossa lei orgânica diz que nós não podemos legislar sobre matéria tributária, nós não podemos isso, não podemos aquilo, não podemos... Então tem muita coisa que a gente não pode. E no meio dessas não pode, estaria exatamente a organização das atribuições do Poder Executivo. Outro projeto discutido determina que tipo de informação deve ficar disponível para consulta popular no site da Prefeitura do Recife. Entendemos que a Lei de Acesso à Informação, lei essa federal, e inclusive, vereador Osmar Ricardo, desse próprio governo, representa um extraordinário avanço. E faço aqui esse registro, como membro da oposição que for. Poucas vezes a cidadania teve, Osmar, poucas vezes a cidadania teve um instrumento tão eficaz para promover a efetiva transparência, os valores republicanos e o controle do aparato de Estado, como a Lei de Acesso à Informação, que é regulamentada neste momento.